Saudações curiosos, eu sou André Tavares. Meu nome é Alan de Mello. E bem-vindos a mais uma edição do Brightcast. Hoje, a nossa mente brilhante convidada é ninguém mais, ninguém menos que Bruno Melo Mendes, um biólogo que possui graduação pela UFMG, em Ciências Biológicas, mestrado e doutorado em Ciências e Técnicas Nucleares, também pela UFMG. Tem experiência na área nuclear e dentro da área nuclear, radiofarmácia e modelagem computacional, com os métodos de Monte Carlo e dosimetria interna. Dá um oi pra gente, Bruno. E aí, pessoal? Boa noite. Obrigado pelo convite aí, turma. Espero que seja interessante aí o podcast de vocês. Perfeito, então, Bruno. Muito bom. Antes de mais nada, que tal você contar pra gente um pouco de você? Quais foram as suas inspirações dentro da área da ciência? O que te fez perseguir a carreira de cientista? E como você se sente sendo cientista? Bom, vou começar pelo final. Como eu me sinto? Eu gosto muito de ser cientista. É muito gostoso, né? Você descobrir as coisas, saber como elas funcionam. Eu acho, né? Eu gosto muito disso, né? E eu acho que foi isso que me levou a seguir essa área, né? Essa vontade de descobrir as coisas e a ciência te dá uma oportunidade de fazer isso de uma forma organizada, vamos dizer assim, né? Uma metodologia que você vai seguindo e você vai descobrindo, né? Passo a passo você chega no que você está procurando. Então, o que me fez ir para essa área da ciência eu acho que foi por gosto mesmo, né? Que vontade de fazer essa coisa. Esse gosto, você acha que veio lá da infância? Você desde pequeno já tinha interesse? Porque a biologia tem essa... Né, a gente até estava falando. A biologia foi uma coisa engraçada na minha vida, né? Que eu fiz o curso técnico em eletrônica, né? Depois eu comecei a fazer computação, e aí no meio da computação eu cismei que não queria aquele negócio, não. E aí eu tinha minha irmã, eu tinha alguns colegas que estavam fazendo biologia, estavam gostando pra caramba. Estava naquela época da Dolly, né? A biologia estava na moda naquela época lá. Sim, dos clones, né? Dos clones, né? Depois teve a novela, então... esse negócio é legal, né? Aí eu fui para lá fazer, fiz lá o vestibular, passei, gostei, né? Acho que eu diverti pra caramba no curso, né? Um curso muito bom de fazer, gostoso de fazer, né? É muito gostoso você aprender sobre como que a vida funciona, qual que é o padrão, né, das coisas na vida. Acho que isso é muito legal demais. Né? Então, sim. Eu dei sorte, porque tive chance de voltar, né, fazer uma outra opção, e é a opção que eu gostei e que eu sigo até hoje, né, essa opção. Você falou que teve a experiência de começar na computação, e esse começo na sua computação influenciou um pouco no estilo da sua resolução de problemas e na carreira que você está seguindo hoje? Com certeza. Uma coisa que a gente deve aprender, que eu aprendi depois de um certo tempo, é que nada que a gente faz a gente perde, né? Então, eu fiz esse período de computação, né? Na época talvez eu tenha pensado, não, mas que tempo meio perdido, né? Mas aí depois, né, na biologia eu vi que muita coisa eu podia utilizar ali, né? Então, acho que, inclusive, essa parte de modelagem computacional que eu trabalho hoje, né, tem um pouco da origem dessa minha época de exatas aí, da computação, né? Então, acho que facilitou muito, né? Essa base que eu tive também, né, nesse início de curso, né? Então foi bom para mim. Então acho que é mais ou menos isso. A gente vê que atualmente as inteligências artificiais e todos os processos de modelagem estão ficando cada vez mais refinados, né? E como que você vê isso juntamente com a biologia? Em qual parte que a biologia está em comparação com outras características? Outras características não, desculpa. Isso daí acho outras que áreas. A gente está muito à frente, né, do que a inteligência artificial, por enquanto, né? Porque a inteligência natural ainda está bem mais sofisticada, né? Mas a inteligência artificial está chegando, né?
tá chegando na gente, né? Então, isso é uma coisa até interessante, de uma discussão interessante. Acho que, né, a inteligência artificial está cada vez substituindo o trabalho, né? O ser humano, vamos dizer assim, né? E eu acho que no futuro até os cientistas vão ser substituídos pela inteligência artificial, né? Acho que assim, os computadores, né, as máquinas vão pensar melhor do que a maioria dos cientistas, né? O cientista vai ensinar para ela como que vai pensar, mas quando ela tiver muito mais conexões ali, né, disponíveis para fazer para fazer o pensamento dele, da máquina lá, então acho que nessa hora nós vamos ser substituídos, inclusive, na ciência. Então, uma ilusão que eu tinha, né? Não, esse negócio nunca vai me pegar, né? Essa substituição, né? Nunca vai acontecer com o cientista, mas eu acho que vai. Agora, hoje em dia, eu penso assim, acho que é só questão de tempo, sabe? Sim. Tem uma das coisas que a inteligência artificial, pelo menos nesse período inicial, né? A gente sabe que trabalho criativo não é muito bem com eles, né? Eles conseguem otimizar várias coisas, fazer muito mais rápido do que a gente, né? Pegar metodologias e destrinchar. Mas uma coisa que é legal é que aqueles trabalhos que são chatos e que a gente gasta horas e horas, a inteligência artificial faz pra gente bem mais rápido, né? Aí, às vezes, pode até dar mais tempo pra gente pensar nas ideias maiores, ter uma abstração maior desse processo todo. Eu concordo. Acho que esse daí seria, né, o ideal, né? Se o ser humano usasse as coisas que ele descobre, a tecnologia, para melhorar a sua vida, principalmente, né? Nem sempre isso acontece, infelizmente, né? Normalmente, quer dizer, muitas vezes, né, a tecnologia é usada para aumentar o lucro, para, né, para enriquecer mais os que estão mais ricos, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Que a ciência ela tem que se virar para ajudar o ser humano, né? E não para enriquecer alguns poucos, né? Acho que tem que ter uma... Exatamente. Às vezes, quando o jeito que a gente ensina ela se torna tendenciosa também, né? A própria inteligência já se torna tendenciosa, já estava usando ela para direito. Mas o que eu acho bonito é a validação. Eu estava vendo esses dias até eles validando a teoria da evolução de Darwin através da inteligência artificial. Ele estava fazendo modos aleatórios de evolução de um sistema e eles viram, né, a teoria, né, sendo validada através de uma inteligência. E isso, né, para a gente é um gigante passo, né? Tinha até um joguinho antigo, né, que tinha uns bichinhos que iam evoluindo também, né? Então tinha umas regras, você criava um bichinho unicelular, aí você ia desenvolvendo ele até ele virar um multicelular, e aí ele ia comendo os outros, né? Passava a ser heterotrófico, Aí vai. Lógico que essa simulação que você falou, essa inteligência artificial aí foi muito mais complexa, mas essa já era, né? Essa ideia já é antiga, né? De simular a evolução, né? Porque a evolução é uma coisa muito simples, né? Você tem uma população que tem uma diversidade de características, você põe uma pressão em algum ponto dessa população, e alguns indivíduos dessa população vão se destacar e vão, né, passar esses genes para frente de uma forma mais eficiente, né? Então eles vão começar a dominar aquela população, de repente eles podem até formar uma outra população, né? Então a evolução é uma coisa simples, né? Então dá para você botar as máquinas para trabalhar nisso daí. Muito bacana. Eu estava lembrando, mais da área do Bruno mesmo. A gente sugar dele as questões das dosimetrias internas. Estava pensando aqui. Antes a gente tem que falar, né? A dosimetria interna é o quê? Ixi, cheirei plutônio. Então, por acaso eu tava trabalhando lá e aí eu tava machucado e um urânio entrou na minha corrente sanguínea ou qualquer outro material radioativo. O que acontece? Que tipo de radiação consegue fazer um estrago maior na gente se for por dentro? O que dá? Uma conversa interessante mesmo, que eu trabalho, uma das coisas que eu trabalho mais, né? Bom, primeiro, né? Eu acho que radiação é como se fosse, a gente pode fazer uma analogia com um remédio, eu estava pensando outro dia, porque
Primeiro, você não pode tomar remédio sem precisar, né? Para que tomar um remédio sem precisar? É a mesma coisa radiação, você não pode tomar radiação sem precisar. Para quê? Né? Não vai fazer efeito, só vai dar problema, né? Sim. Outra coisa é que tem a dose certa, né? Se você não tomar a dose, quando você precisa e toma a dose certa, ela resolve o seu problema. Quando você precisa e toma menos, ela não resolve o seu problema. Quando você precisa e toma mais, ela cria outros problemas. É igualzinho o remédio, né? Legal. Nesse ponto, acho que ela é bem parecida. Então, a dosimetria é isso, é você saber qual que é a dose certa que você vai aplicar naquela pessoa para fazer algum efeito, ou quando uma pessoa está tendo, vamos dizer, está tendo uma contaminação com radiação, saber quanto que ela está contaminada para saber qual que é o problema, qual que é o risco, qual que é o problema que ela pode ter por causa daquilo. Você perguntou qual radiação que faz mais mal, né? Ou qual pode ser mais perigosa, aí depende muito de como que ela vai chegar até você, né? Se é um feixe externo, né, uma radiação que está vindo do ambiente para você, que está atravessando o seu corpo, normalmente as radiações gama, né, e raio-x, né, que são fótons, né, elas de alta energia, elas fazem mais mal para você, porque elas atravessam seu corpo, interagem com seus órgãos internos, né, então sempre esse tipo de radiação, quando vem de fora, é mais perigoso. Quando ela vem de dentro, né, quando você inalou, ou quando você comeu, né, o André brincou com o urânio aí, né? O urânio, por exemplo, é perigoso, porque ele emite radiação alfa. Radiação alfa é uma radiação que tem carga e tem massa, né? Tem muita massa, inclusive, né? O fóton não, o fóton não tem nem carga nem massa, é só uma energia, né? Uhum. Então, e a partícula alfa, ela então tem massa e tem carga, e quando ela interage com qualquer meio, ela deposita muita energia de uma vez. Então isso faz com que ela não propague muito naquele meio, mas deposite muita energia no local onde ela surgiu ali, né? Então, se você inalar um material radioativo que tem, por exemplo, emissão alfa ou emissão beta, né? Beta já é o elétron, né? Então, ele tem menos massa, então ele consegue andar um pouco mais da partícula alfa. Mas então, quando você tem essas radiações com carga e com massa, elas normalmente dão mais dano interno, né? Se elas vierem de fora, elas vão interagir basicamente com a sua pele ali, né? Sua pele pode ficar vermelha, assim, ter algum efeito determinístico, mas você não vai morrer daquilo provavelmente. Agora, se você inalar ou ingerir, se for parar no seu pulmão, no seu intestino, e daí for para a sua corrente sanguínea, aí pode fazer bastante mal, né? Então, urânio, por exemplo, né, quantidades mínimas, né, microgramas, já dão uma dose razoável na pessoa, né? Então, realmente, o cuidado tem que ser muito grande para não inalar e não ingerir esses materiais radioativos com emissões pesados, né? E você já pegou algum caso de alguém que foi contaminado com esses materiais extremamente radioativos? Lá no CDTN a gente trabalha com muito cuidado, né? Então é muito raro acontecer. Então sempre que aparece alguma coisa são casos pequenos, doses baixas, né? Mas é normal quem trabalha com fontes abertas, com radiação, né? Que ocorram algumas contaminações. É normal, isso não é o fim do mundo. O importante é você sempre trabalhar com segurança e sempre conhecer a dose que está envolvida naquelas contaminações, né? Mas já aconteceram alguns casos, sim, né, de radionuclídeo de meia-vida curta, né, de inalação, já aconteceu, com flúor 18, por exemplo, mas coisas normais que ocorrem em qualquer trabalho que envolva manipulação de fontes abertas, né? Porque o CDTN é um centro para fazer isso, né? Um dos poucos lugares que você pode fazer isso, assim, é todo licenciado, tem segurança, né, para fazer isso. Então, isso é esperado. Sempre que tem acontecido lá são sempre coisas menores, acidentes pequenininhos, assim, na verdade incidentes, né, que acontecem, mas que sem
complicações maiores, mas sempre preparado para um caso mais problemático, por exemplo, pode acontecer fora, né? Igual você estava falando de Goiânia, por exemplo, né? Acidente de Goiânia. Ruim demais. Soltou, vai. Assim, né? Bom, Goiânia foi um acidente que ocorreram, né? Inalações e principalmente ingestão de material radioativo, no caso do Césio-137, né? E até ocorreram óbitos por causa disso, né? Por causa desse mau uso, vamos dizer, das radiações, né? Dos radioisótopos, né? E lá, né, a atividade inalada, em alguns casos, chegou a gigabecquerel, né? Não sei se vocês já sabem disso. Gigabecquerel. Então, são atividades bem altas, né? As pessoas se tornaram fonte ambulante, né? Literalmente, né? Literalmente elas tinham que ser isoladas. Teve aqueles casos. É muito triste isso, né? O mau uso é bem desagradável, mas acontece, né? E a gente tem que estar preparado também para fazer essas medidas caso ocorra um acidente também, né? Novamente, né? A gente nunca espera, a gente tenta sempre controlar, mas é o tipo da coisa. Se você tem que usar aquilo, né? E a energia nuclear ela é boa, né, a aplicação de radioisótopos na medicina, na esterilização de alimentos, são atividades importantes, mas quem trabalha com fonte radioativa, uma hora tem um risco de um acidente, né? É importante sempre minimizar esses acidentes e fazer tudo para que não aconteça, né? E são 30 anos, né? A meia-vida do Césio são 30 anos. Inclusive, o pessoal lá sofre preconceito por causa disso, né? Eles acham que as pessoas lá até hoje são radioativas. Eu acho que você poderia até diferenciar para a gente essa questão, né? A meia-vida física e a meia-vida biológica, por exemplo, né? Nós temos um elemento radioativo que ele demora 30 anos para cair a metade. Mas e no corpo humano? Como que é essa... Pois é, na dosimetria interna, a meia-vida biológica é muito importante também, né? Porque o radioisótopo não vai só sumir do corpo pela desintegração nuclear, né? Ele vai sumir também pelas vias de excreção mesmo, né? Fezes, urina, respiração, né? Pela pele, né? Inclusive, também sai pelo suor. Deve ser algo muito interessante fazer um cocô radioativo, né? Mas acontece, né? Por exemplo, o tratamento com iodo, por exemplo, né, para tireoide, né? A ablação de tireoide. A pessoa faz xixi com cocô radioativo. Em um tempo ela tem que ficar, inclusive, separada, num quarto especial, com esgoto especial, né? Para não contaminar o ambiente, né? Então, e é tudo controlado, assim, né? É uma coisa que é controlada, mas acontece xixi com cocô radioativo, com certeza, né? Quando eu trabalhava no Micropet lá, né, a gente fazia imagens com os animais, né, dos radioisótopos, dos radiofármacos que eram produzidos, e uma coisa que a gente via era isso, né, a gente injetava no ratinho e ele fazia xixi e cocô radioativo, né. Se ele fazia xixi e cocô num lugar, você tinha que separar aquilo ali para não contaminar, porque ele estava radioativo. Se você colocasse no Micropet, ia fazer uma imagem do cocô, por exemplo, né. Chegaram a fazer? não chegamos, mas sairia, com certeza, porque era bem radioativo. Olha só. Aí tinha o lixo só para eles? Só para o cocô e o xixizinho deles? Tem um lixo próprio, né? Mas a vantagem do Fluor 18, por exemplo, é que a minha vida é curta, né? 6 horas. 2 horas, menos de 2 horas. 2 horas. 109 minutos, uma coisa assim. Então, o outro você não tinha mais nada, né? Você armazenava separado, não deixava ninguém chegar perto, no outro dia você voltava, já estava tudo background já, né? Tudo BG. Dependendo do elemento que a pessoa contaminar, tem alguma tendência de ele se acumular em determinada região? E quais que são os mais perigosos para o tipo de dano que pode causar? Tem sim. Normalmente os elementos eles vão ter tem alguns elementos que não têm afinidade nenhuma com nenhum órgão. O césio, por exemplo, ele se espalha quase que igualmente pelo corpo, né? Então até para monitorar ele é mais fácil porque ele não se acumula em nenhum lugar, né? Então é
mais fácil, a geometria é menos complexa. Mas, no caso, por exemplo, do americium 241, que era muito usado naqueles detectores de fumaça e para-raios, já ouviu falar dessa época? Sim. Teve uma época que eles vendiam para-raio e detetor de fumaça com material radioativo. Né? A ideia é que eles ionizavam o ar mais perto ali, então atraía mais os raios, né, para o para-raio, né? E procede? Na verdade, eles viram depois que não era tão... Não fazia tanto sentido, assim, não... A física faz sentido, mas no caso do raio lá, só o poder da ponta já era suficiente, já não precisaria de incrementar mais, né? E pelo problema que é ficar espalhando material radioativo por aí, né? E o controle disso é muito complicado, né? Depois você recolher esses para-raios, até hoje nós temos que recolher, desmontar esses para-raios, né? Então, o americium 241, que era muito usado nesses para-raios, é um emissor alfa também, né? Ele acumula nos ossos, né? Principalmente na superfície dos ossos, dá uma dose muito alta. E ele fica imobilizado ali, então até os tratamentos para você tirar esse material do corpo, né? Eles são pouco eficientes, né? Normalmente você pode quelar injetar quelantes na pessoa, essas moléculas vão grudar nos átomos radioativos e vão sair na urina, né? Mas como eles estão imobilizados nos ossos, se demorar muito para aplicar o quelante na pessoa, ele não faz praticamente efeito, né? Então, tem outros materiais que têm afinidade por osso, por exemplo, o estrôncio 89, ele está, acho que se não me engano, na mesma coluna do cálcio, então ele substitui o cálcio na hidróxido do osso, né? Então ele também vai ser imobilizado ali. Samarium 153 também gosta de ir para o osso. Sim, cobre. Eles estavam... O tecnésio 99 no pertecnetato ele vai para a tireoide, igual o iodo. Né? Então, sempre tem algumas afinidades, sim. E quando tem essa afinidade e não fica uniformemente distribuído, fica mais difícil de fazer a dosimetria, né? De medir aquela dose ali, né? E a pergunta que não quer calar é como que é possível medir, que tipo de detector é utilizado para medir essa emissão interna que a pessoa está realizando? Tem vários detectores que a gente pode usar, né? Os mais comuns, né, são os diodeto de sódio, é um cristal, né? Diodeto de sódio e um cintilador, né? E o germânio hiperpuro, são os principais. Pela eficiência, pela capacidade de fazer uma espectrometria, né? Você descobrir qual que é o radioisótopo que está emitindo ali, né? Pela energia do fóton, né? Você consegue descobrir qual que é o radioisótopo, então esses dois detectores são os mais usados. Mas, bom, se você tem uma emergência, né, você pode fazer uma dosimetria interna até com um detetor de mão, né? Se a contaminação foi grande o suficiente para você aproximar um detetor, ele dá um valor, né, diferente do background, depois você pode fazer até estudos computacionais para você tentar achar uma correlação entre o que ele mediu com o detetor ali e o que estava dentro da pessoa, né? É possível fazer isso, né? Então, se você não tem um detetor especial, um germânio hiperpuro, ou não tão especial, mas também bom para isso, que é o iodeto de sódio, você pode usar o que você tiver à mão, né? Um serviço de medicina nuclear, por exemplo, pode usar a gama câmera deles lá, né? Por exemplo, é um detetor, né? Com uma superfície grande. Normalmente o cristal também é de iodeto de sódio, né? Só que ele é mais fino, não é um cristal tão grande quanto o que a gente tem lá. Né? Mas você pode fazer com o que você tiver à mão, né? Na verdade. Você tem que estar sempre, assim, você tem que ter uma certa noção da eficiência da medida para você não falar que a pessoa não inalou, não ingeriu nada, e ela tem ingerido, mas não está detectando, né? Então você tem que ter noção de quanto você consegue detectar, mas detectando, né, você pode usar qualquer equipamento.
E uma coisa Ô, Bruno. Pode. Bruno, uma coisa que é interessante, é uma das coisas que eu achei mais legal, né, quando nós fizemos o trabalho de dosimetria interna, é que o que a gente consegue medir com os detectores é a atividade do radionuclídeo, mas não é entregue para a gente o detrimento, a dose que aquilo causa na gente. Como que são os Aham. métodos para estimar isso, inclusive também estimar isso ao longo do tempo? Uhum. É bom, tem vários métodos, né? Primeiro, quando você está fazendo uma dosimetria interna, está trabalhando para descobrir qual que foi a atividade inalada ou ingerida, né? A primeira coisa que você tem que saber é qual que foi a atividade inalada ou ingerida, né? A primeira coisa é isso. O que você vai fazer, você vai medir, normalmente, se for usar uma técnica em vivo, que é a que vocês usaram lá no laboratório, né? Você vai medir diretamente na pessoa, né? Existem outras técnicas, né? Análise discreta e outras coisas, mas a que vocês usaram lá, né, naquela disciplina era uma técnica em vivo, né? Você está medindo a pessoa lá, né? Então você posiciona um detetor, ele vai te dar umas contagens ali, né? Na verdade, você vai te dar um número lá, né? Contagens por segundo. Aí você tem que primeiro calibrar o seu sistema para descobrir o que significa aquelas contagens por segundo, né? Qual que é a atividade que é correlacionada àquele valor de contagens por segundo. Então, você tem que primeiro fazer essa calibração aí. Você põe uma atividade conhecida num modelo humano, né? Com as formas humanas, né? Lógico que você não vai injetar numa pessoa o material radioativo e colocar lá e medir, né? Isso seria ótimo, mas não pode. Né? Daria um resultado excelente, mas não pode. Princípios éticos. Tem que usar aqueles modelos, aquele das garrafas que vocês colocaram lá dentro com uma forma de gente, né? Os braços, as pernas, né? Um formato de gente, né? E aí você põe uma atividade conhecida e vai dar um número de contagens. Então você consegue correlacionar contagem com atividade, né? Se der o dobro de número de contagens, é o dobro da atividade. Se der metade, é metade, né? Que é decaimento por segundo, né? Primeiro, então, a primeira coisa é saber qual que é a atividade que está dentro da pessoa naquele momento, né? Descobrir uma atividade que está dentro da pessoa naquele momento, você tem que saber qual que era a atividade quando ela contaminou, lá atrás, né? Então você tem que ter uma certa entrevista com a pessoa para descobrir quando ocorreu a contaminação, né? Foi um dia, foi a uma hora, né? Se for de flúor 18, né? A gente estava falando do flúor 18. Se ela demorar um dia para medir, não vai medir mais nada, porque um dia daqui, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Ou se ela levou um dia para medir e ainda contou alguma coisa, quer dizer que ela contaminou com muita quantidade, né? Lá atrás, de material radioativo. Então, você tem que fazer a retroagir para descobrir qual foi a atividade incorporada no tempo zero, vamos dizer assim, né? Quando ela inalou ou ingeriu o material. Depois que isso acontecer, você descobriu esse valor, já é um passo complicado, né? E cheio de incertezas, é claro, né? Eu já falei para vocês das incertezas dessas medidas, né? Às vezes a pessoa não sabe se ela inalou ou ingeriu, por exemplo, né? Sim. E aí já é completamente diferente de você beber uma coisa e no seu sistema digestivo você inalar, né? A biodisponibilidade, a fração que vai para o seu sangue, né, e o tempo que isso demora para ocorrer é completamente diferente. Então, se a pessoa não conseguir te informar isso, vai para a sua incerteza ali de medição, né? Sim. Mas então, só continuando, nós achamos a atividade lá retroativa e a gente quer saber a dose, né? O que importa é a dose. O que indica detrimento, né, é dose efetiva, basicamente é dose efetiva, né? Então tem vários modelos para você descobrir a dose, né? Tem algumas tabelas, né, que a Agência Internacional de Energia Atômica fornece, a ICRP fornece. A ICRP é a Comissão Internacional de Proteção Radiológica. Né? E a Agência Internacional de Energia Atômica também sempre trabalha com essas coisas para fomentar a energia nuclear, né, e tornar sempre seguro, né? Então, esses dois organismos, a ICRU, ela não fornece, ela trata mais das unidades de medida, né, que é a Comissão Internacional de Unidades de Radiação, né, Radiation Units. Então, a ICRU ela trata mais das unidades, mas ela também está sempre em parceria, né?
com essas comissões internacionais. Uhum. E ela fornece, por exemplo, tanto a Agência Internacional de Energia Atômica quanto a ICRP, elas fornecem tabelas que permitem você associar uma atividade incorporada a uma dose. Normalmente eles fazem esses cálculos computacionalmente, né? Eles têm modelos biocinéticos a partir de dados que podem vir de animais, dados que podem vir de humanos em caso de acidente, se a pessoa é monitorada, né? Então, vamos supor que aconteceu uma inalação como ERIS 241, por exemplo. Eles vão acompanhar esse caso e vão estar sempre monitorando o corpo todo da pessoa para saber onde que ele está acumulado e em qual momento, né? Então, com isso você consegue ter aquelas curvas de tempo por atividade do radionuclídeo no corpo. Tendo essas curvas de tempo por atividade, né? Se você integrar, você tem o número de decaimentos do radionuclídeo no corpo em cada órgão. E a partir desse número de decaimentos, você consegue estimar a energia que vai ser depositada em cada órgão, ou seja, a energia, se você dividir essa energia por massa, você vai ter a dose absorvida em cada órgão, né? Então, aí a gente sabe que tem aqueles fatores de conversão por peso da radiação, fatores de conversão pela sensibilidade do órgão, né? Multiplicando esses fatores todos, você consegue achar a dose efetiva, né? Então, o fim, a última etapa da dosimetria interna é achar a dose, né? Se a gente só achar a atividade, não presta de nada. Você tem que ter uma informação que você possa falar, olha, a quantidade que você inalou foi muito, foi pouco, vai te dar efeito determinístico, vai te dar efeito estocástico. Isso porque a mesma atividade em órgãos diferentes causam efeitos diferentes, né? Isso, para achar a dose efetiva, eles determinaram alguns pesos para alguns órgãos radiosensíveis, vamos dizer assim, né? Então, eles selecionaram alguns órgãos mais radiosensíveis e deu alguns pesos para radiação naquele órgão. Né? É uma forma de quantificar. Por exemplo, se eu irradiar só um órgão, eu tenho um efeito. Se eu irradiar o corpo inteiro da pessoa, a gente sabe que o efeito é uma dose muito mais baixa, causa efeitos muito mais graves, né? Então, uma forma de pesar assim, nessas irradiações heterogêneas do corpo, né, é achar a dose efetiva, né? Vamos supor que eu irradiei só o fígado. O fígado é um órgão radiosensível. Qual que é o peso dele? É esse. Então, qual que é a dose efetiva dessa irradiação do fígado? É essa. É comparável, em termos de efeitos para a vida da pessoa, uma dose de corpo inteiro, uma irradiação de corpo inteiro com uma dose mais baixa, vamos dizer assim. A gente estava falando de simulação, de irradiar uma pessoa, né? E aí na minha cabeça já veio a questão da simulação, né? Que a gente consegue chegar bem próximo, né, de uma dose que a pessoa poderia ter tomado através de uma simulação. Mas mesmo para fazer simulação, tem que ter essa anamnese que você disse, né? Do paciente. Mas a pergunta é, como funciona essa simulação de um acidente, por exemplo? Não do acidente, né? De uma situação que a pessoa sofreu um acidente. Isso, eu falei inicialmente das tabelas, né? Então a simulação seria um upgrade no meu cálculo, né? A tabela é uma coisa para o homem de referência e considerando que a pessoa tem uma fisiologia do homem de referência também, né? Ou da mulher de referência, né? Ou seja, que os órgãos dela funcionam da mesma forma que a média da população, tá? Essas tabelas ajudam nisso, mas vamos supor que tem uma dose meio alta ali, você quer saber se você quer diminuir as incertezas da sua medida, então você vai fazer um modelo mais personalizado para a pessoa, né? Para aquela pessoa. E também você não vai medir também, você não vai fazer aquela medida no corpo inteiro lá, né? No contador de corpo inteiro, você não vai fazer uma vez só não, você vai fazer várias vezes, para você acompanhar como que a radiação está saindo do corpo da pessoa, né? Se ela está saindo de uma forma esperada, se ela está saindo mais rápido do que deveria, ou mais devagar, né? Então isso vai indicar que a fisiologia da pessoa ou é diferente da média das pessoas, ou que as informações que você coletou não são muito corretas, né? Às vezes a pessoa falou que contaminou de dia,
ela contaminou uma semana atrás. Então você acha que se você monitorou num dia, você acha que ela está no pico da curva, mas ela já está lá no final, né? Então você consegue, quando você monitorar a segunda vez, você vai saber se vai cair muito ou se ela vai continuar na mesma quantidade, mais ou menos, né? Então você consegue descobrir mais informação quando você precisa de mais precisão nos seus cálculos. Então, os modelos computacionais ajudam muito nisso, né? De você fazer um modelo mais específico para aquela pessoa, né? Então, aí você vai ver, você pode também tentar descobrir informação de acumulação em órgãos específicos, né? E simular isso também, né? Então, você vai ter, além da geometria ser diferente, a distribuição dos decaimentos no corpo da pessoa vai ser diferente, não vai ser uniforme, por exemplo, né, que é o padrão que é utilizado, vai ser mais próximo da realidade. Então, você vai diminuindo as incertezas da sua medição, e nisso os modelos computacionais ajudam muito. Uma outra coisa que os modelos computacionais ajudam muito, por exemplo, vamos supor que eu quero saber a eficiência do meu sistema de contagem para um determinado radionuclídeo que eu nunca vi na minha vida, né? Eu sei que ele tem uma missão, se eu olhar numa tabela lá, tem uma missão de 2 MeV, por exemplo, 2.600 keV, né, por exemplo. E eu nunca calibrei meu sistema com aquele radionuclídeo, né? Como é que eu faço? Né? Aí eu posso usar a computação, né? Eu valido meu modelo com aquele fantominha lá que vocês usaram, né? Que tem, por exemplo, o cobalto, que tem gamas de 1.300, 1.100 keV, tem gamas do césio de 600 e poucos keV, gamas do bário de 300 e poucos keV. Então você faz uma curva de eficiência por energia, e aí você tem um ponto já mais ou menos esperado ali para da eficiência para o seu material radioativo que você nunca calibrou, né? Mas se você quer, né, ter um resultado melhor, então você valida seu modelo com esses dados já que você conhece, e aí você simula aquele material radioativo no corpo da pessoa, né? E aí você vai ter um modelo muito mais realista, né? Você simulou com o material radioativo que você queria. Por Sim. exemplo, o tório, por exemplo, tem um filho do tório lá que tem uma gama de altíssima energia, 2.600 keV. Nosso sistema não está calibrado nessa energia, mas a gente pode usar uma calibração computacional nesse caso, desde que a gente já tenha validado nosso modelo computacional com modelos já conhecidos, né, como aquele boneco das garrafas, né? A radiação, ela tem a interação da radiação com a matéria, ela tem uma natureza aleatória, né? E como que essa natureza aleatória é colocada nesse modelo? É muito legal, porque esses modelos, esses códigos de Monte Carlo, a origem deles é aleatória, assim, né? Eles têm esse nome porque eles são aleatórios, né? Esse nome Monte Carlo, ele vem de um cassino, né? Que existe nesse Principado de Monte Carlo lá, que é um cassino famoso. E as pessoas que desenvolveram os primeiros modelos de Monte Carlo para radiação, né? Que foram foi aquele pessoal do projeto Manhattan, se não me engano, né? Sim. Começaram a desenvolver. E tinha um desses pesquisadores, ele gostava de jogos de azar, de cassino, essas coisas. Então ele falou, olha, nós estamos mexendo com uma coisa que é aleatória. Então, se a gente, né, fizer um tipo de código que funcione de uma forma aleatória, ele pode simular o que a gente precisa, né? Então, conhecendo algumas variáveis né, algumas probabilidades, você consegue simular alguns, no caso, por exemplo, a interação da radiação com a matéria é possível de simular, né? Então, daí que veio esses códigos de Monte Carlo aí. Esse termo foi cunhado, então, na época da Segunda Guerra, né? Quando o pessoal estava trabalhando com nêutrons para fazer bomba atômica, né? Então eles usavam essa aleatoriedade dos códigos para simular sistemas aleatórios, do caso da radiação, por exemplo. Perfeito. Legal.
Nós vamos agora para as propagandas. Tô zoando. Valeu, poxa, os caras estão. Me deu vontade de fazer isso, falar isso, não sei porquê. Intervalo comercial. Intervalo comercial. Acho que é interessante falar da aleatoriedade das radiações, né? Se você pegar uma partícula, né, a história dela é totalmente aleatória, mas se você pegar várias, né, o comportamento do grupo todo, ele tem um resultado esperado, entendeu? É assim que funcionam esses códigos de Monte Carlo, né? Você acompanha várias partículas que têm histórias completamente aleatórias, mas quando você acompanha muitas, você consegue descrever o comportamento de um grupo. Ela é tendenciosa, né? No caso. Tende para alguma coisa, né? Então, teoricamente, né, se você colocar sua mão e ficar fazendo assim milhares de vezes, uma hora seu dedo pode atravessar. Mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Então, vai falar isso que a pessoa vai ficar tentando. Uma hora acontece, né? Vai que dá aquela colapsada da probabilidade quântica daquilo acontecer. Tem lançamento aí em algum lugar, seu dedo sai em outro lugar aí pro buraco de minhoca. Atravessar a parede, né? Você pode atravessar, mas vai bater muito mais vezes do que atravessar. Então aí fica a sugestão, né? Quem quiser atravessar a parede é só tentar milhões de vezes, né? Um dia. Aquela coisa, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? A cabeça mole, parede dura, tanto bate até que atravessa, né? Vai quebrar a cabeça. Muito mais. Vai quebrar a cabeça, mas não vai passar a parede. Bruno, essa aleatoriedade, por exemplo, você vê muito, você que trabalha com as duas áreas, tanto biológicas quanto os detectores, né, simulações em geral, você vê muita diferença utilizando esses programas, da interação desses programas com meios biológicos e com sistemas, com matéria mesmo, que não é... Não, eu acho que os sistemas biológicos eles também têm muitas componentes aleatórias também, né? Então, eu não sou especialista nessa área de códigos de Monte Carlo para aplicações biológicas, mas deve existir, né? Tem código de Monte Carlo para trânsito, por exemplo, que no fundo é uma coisa biológica, né? São pessoas dirigindo, tomam decisões ali, né? Então, no fundo, a gente pode falar que como é um ser humano que está um animal que está ali dirigindo, tem interações aleatórias. Códigos de Monte Carlo conseguem ainda fazer alguma previsão, né? Se você pegar uma pessoa, ela pode andar um quarteirão e estacionar, mas se pegar uma cidade, um bairro inteiro, você vai ver que a maioria vai ir para o centro de dia e vai voltar do centro à tarde, né? Então, sim, essas coisas você pode simular também. Um negócio que eu achei, veio na minha cabeça uma frase interessante, né? É bem aleatório isso, né? Já que a gente tá falando de aleatoriedade. Aquela coisa. Quando a gente está fazendo uma análise, por exemplo, vamos supor, que seja pesquisa eleitoral, que seja pesquisa de qualquer coisa que for. Se você vai analisar uma pessoa, você tem aquela coisa que é o livre-arbítrio, né? Você vai fazer uma análise diferencial, você está acompanhando aquela trajetória daquela partícula para entender como que aquilo funciona. Mas se aquela partícula se tornar depois, né? Aquela pessoa se tornar um grupo, aí você vai vendo para onde todas as outras pessoas foram e fica muito mais fácil você determinar a probabilidade de algo acontecer, né? A estatística aparece na vida da gente para falar assim, olha, se você fizer uma vez... A gente não sabe o que pode acontecer, mas faz várias vezes, que a gente consegue te explicar. Exatamente. O Monte Carlo trabalha com isso, né, com probabilidades e com estatística, né? Você tem que conhecer as probabilidades de ocorrer alguns fenômenos, né? E aí, se você, né, simular várias histórias desse fenômeno, uma hora você consegue, você vai ter um comportamento, né? Inferir alguma coisa. Bacanas. Você, Bruno mesmo, tem algo que você está, até nesse tempo de corona, assim,
alguma coisa que está te atraindo mais na sua carreira científica que você está pendendo, assim? E outra coisa, de todos os seus trabalhos, qual foi o que você mais gostou, assim, que mais te deixou empolgado, assim, que você gostou muito? Eu vou começar por essa última pergunta dos trabalhos que me empolgaram, né? Cada hora é um só. Esse que é legal da pesquisa, né? É o próximo, né? É o que eu estou fazendo agora, é o próximo. Então, assim, cara, toda hora você está empolgado com alguma coisa, né? Então, esse que é bom, né? Então, você nunca... Sempre aparece um problema para você resolver, aí você empolga e vai... Né? Eu acho que... Né, acho que seria injusto se eu classificasse um como mais empolgante, assim, sabe? Porque cada um foi empolgante numa hora, depois... acho que na pesquisa é mais ou menos assim, né? Você tem um pico de empolgação, você descobre como é que o negócio funciona, depois começa a publicar os negócios, e aí depois já perde um pouco o interesse, e aí já aparecem outras coisas para você fazer também, então isso é uma prova de que pensar é divertido, né? A gente diverte, a gente pensa, meu Deus, a carreira científica. A carreira científica é aquela, né? Cada dia é um problema diferente, cada dia você tem que se reinventar para solucionar aquilo. Muito legal. Não é uma carreira assim fácil, né? Assim, retorno, né? Lento, né? Nós não temos, por exemplo, não é uma situação de agora, né? É uma situação que o Brasil não tem primeiro, uma valorização constante da ciência, né? Que eu acho que é uma coisa importante para o país, né? Fundamental para um país é valorizar a ciência e a tecnologia, né? E investir constantemente nisso, né? Às vezes tem picos de investimento, depois diminui, depois tem outros picos, então isso daí dificulta muito a carreira, né? Até, não só fazer a pesquisa, mas como mercado de trabalho, né? Tem hora que aparece vaga, tem hora que não aparece, fica anos sem ter vaga, aí, né? Vocês convivem lá no CDTN, né? Então, vocês veem como que tem picos, né? Tem o pessoal da geração de 2010, o pessoal da geração de 95, o pessoal das antigas, né? Que é a maioria. As pessoas que já têm quase 45 anos de CDTN. Tem muitos casos, né? E isso, assim, o pessoal, não, em geral, o pessoal gosta muito de ir lá, né? Então, as pessoas vão ficando mesmo, né? Então, a gente que aposenta e continua trabalhando lá por prazer, né? Elas continuam, muitas continuam, né? Assim, aposenta e continua trabalhando lá porque gostam mesmo, né? O clima de lá é muito bom, a energia das pessoas lá também é muito boa, é sempre uma conversa produtiva. Oi? É energia ionizante, né? Ionizante, as não ionizantes também são boas. Eu acho que as únicas não ionizantes que tem lá ou é a emissão infravermelha do calor, né? Ou é as ondas do Wi-Fi. Wi-Fi comendo solto lá. As piadas internas, gente. Vai caber. Bruno, das perguntas assim, para você, essa questão da curiosidade. Eu sempre achei muito interessante você vir da biologia e misturar com as coisas assim. Você não chegou a falar como é que foi esse salto, essa troca de sair da biologia e tipo assim, você não assustou muito quando você viu coisas radioativas, saiu da biologia e viu esse outro mundo que é físico e biólogo, é um cara que tem um conhecimento muito, um leque grande. Mas é interessante isso, porque é só você não ter medo da matemática, né? Você não pode ter medo de matemática, mas se você não tiver, você pode fazer o que você quiser, cara, né? Você pode ser biólogo, pode trabalhar no banco, né? Acho que não tem esse problema, né? Agora, como que eu fui parar na área das ciências das radiações, né? Isso foi aquelas coincidências da vida, né? Eu fui fazer biologia e pro lado da casa onde meu pai morava, né? Mudou um professor da UFMG, né? E ele trabalhava no departamento de engenharia nuclear da UFMG. E ele estava começando a mexer com
radiobiologia, né, com radiação de células, e radiação com nêutrons e coisas assim, e estava precisando de um biólogo para começar o serviço, né? Ele era engenheiro e eu estava precisando de um biólogo, e aí estava, acho que, se não me engano, no 5º período, eu acho, de biologia, e ele me chamou e falou, vamos lá, vamos tentar aí. Meu pai já tinha uma experiência, né? Ele já trabalhou, meu pai trabalhou no CDT quando ainda era IPR ainda, né? Instituto de Pesquisas Radioativas, né? Eu acho que, se não me engano. Então ele trabalhou nessa época lá. Então eu tinha essa noção que assim, já tinha escutado falar sobre trabalho na área nuclear, né? Sim. E pro lado da casa dele, onde eu morava ainda, né? Mudou uma pessoa, me convidou, vamos lá, vamos trabalhar, vamos ver o que dá, né? E aí deu certo, fiz mestrado, fiz doutorado depois, né? E realmente essa coisa de trabalhar com material radioativo, no começo eu pelo menos tinha bastante medo, assim, né? Eu acho que, assim, não é errado ter medo, sabe? Acho que você tem, o medo ele te deixa alerta para você trabalhar correto, entendeu? Se você perder o medo, respeito. você tem que ter o respeito. Você tem que entender com o que você está mexendo, quais são as doses envolvidas naquilo ali, né? Que não só, lógico que você não vai trabalhar com doses que podem te matar ali, para quê, né? E você tem que saber, né? Você está com qual dose, com qual atividade, qual dose que pode resultar daquela atividade, mas com conhecimento você trabalha sem medo, né? Com pouco medo. Né? Mas no começo, realmente, você fala, nossa, esse negócio... Já fica imaginando cada radiação interagindo com o seu corpo, já gerando um câncer. Mas no início, assim, qualquer fonte, pelo menos quando eu entrei lá no CDTN, qualquer fonte que me mostrava, eu já dava 4 passos para trás, eu ficava longe. Depois, assim, já comecei a manusear uma fonte, entender os princípios de radioproteção. Isso. E quando você detectou a pita aleatoriamente, você fala assim, passou agora. Perdi um pedaço de mim. Trabalhando com atividade maior, né? Quando o detector a pita, você tem que ficar esperto mesmo, né? Tem que ficar alerta, né? Mas uma coisa que ajuda muito é já trabalhar com alguém que já está familiarizado, já está acostumado, já sabe que já conhece as doses, como que manipula o material, né? Então você começa a trabalhar. Você vê que a pessoa está trabalhando com calma, com tranquilidade, aí você vai perdendo o medo, né? Então, por isso que é importante ter sempre uma pessoa mais experiente para já ir não só falando como tem que ser feito, mas também para passar essa calma também, né? Que a pessoa tem que ter. Porque também trabalhar com muito medo o tempo todo é ruim também. Então, Bruno, nós estamos nos aproximando do final do podcast e... Como é tradição, a conversa tá boa, né? Como bom demais. Digamos, a tradição no nosso podcast, o Alan tem uma pergunta muito difícil, né? De caráter extremamente avaliativo, que você tem que responder de uma forma técnico-filosófica, na qual você pode aproveitar para deixar sua última mensagem pra gente aqui no Brightcast. A resposta, hein? Vai lá, Alan, faz a pergunta. Mensagem. Não, Bruno, a pergunta é simples, mas ela pode vir do coração também, além de vir do seu conhecimento. A pergunta é simples e o que é energia para você? Puxa vida. Bom, a energia... Essa pergunta é difícil, ela não é fácil, não. Do bom, coração acho que é mais fácil. Do coração acho que é mais fácil explicar, né? Acho que é uma coisa que, por exemplo, é a coisa que te faz mover e correr atrás dos seus sonhos, que movimenta as suas coisas, que movimenta a sua vida, né? Acho que isso daí, nesse sentido, acho que é fácil de responder, né? É o que faz a gente não parar, né? E continuar sempre brigando mais um dia aí, né? Para aprender mais, para também ensinar o que a gente sabe, né? Então acho que a energia do coração acho que seria isso para mim. E onde você busca ela normalmente? Eu acho que uma das coisas que me ajuda, que é uma fonte de energia, é o meu trabalho, né? Eu gosto muito desse trabalho, né? Então acho que
é sempre uma fonte dessa energia de querer continuar, de querer descobrir outras coisas, né? E vem também é lógico que também vem dos meus familiares, da minha esposa, da minha família, né? Da minha mãe, dos meus irmãos, né? Também vem essa energia, essa vontade de querer continuar, de querer... Seus animais de estimação. Claro, da pinguim, da ferrugem, da filha. É energia pura, isso daí. Muito bom. Então, Bruno, a gente só tem que agradecer pela sua presença aqui no Brightcast. Você ajudou a responder várias perguntas que aposto que muitos curiosos que estão nos ouvindo já se perguntaram, né? E saiba que toda vez que a gente tem uma conversa, e essas conversas que são até corriqueiras lá no... às vezes lá no refeitório do CDTN, ou às vezes no corredor mesmo, né? Sempre ajudam a gente muito a compreender o que está acontecendo. Você é um cara muito acessível, né? Qualquer hora que a gente está assim, Bruno, tô precisando de ajuda, você tá lá para ajudar a gente. Isso é uma coisa muito boa. E eu te agradeço demais por ter aceitado esse convite e estar participando aqui do Brightcast hoje. Acredito também que as pessoas adoraram a sua participação. Muito obrigado. Ô, Bruno, eu gostaria de agradecer... Olha, eu gostaria de agradecer você também, que toda vez que a gente entra em contato são descobertas maravilhosas, você tem me dado uma atenção muito boa, você sabe muito bem o que eu estou falando, o que eu tenho me formado atualmente eu devo muito a você, e eu me espelho em você atualmente, não só como profissional, mas como pessoa. Né, que é essa paz que você fala, esse jeito de passar conhecimento de uma forma bem simples e objetiva, é algo que, para mim, traz energia. Beleza. E a próxima vez a cerveja é por minha conta. Vamos lembrar, viu? Cerveja pode cobrar. Muita e gelada, né? Isso, essa é a que eu gosto. É isso aí. Aí eu te agradecer muito mesmo, Bruno. Espero que os curiosos tenham também ficado felizes com essa conversa aí. E esse é o cara aí. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Acho que essa também é outra fonte de energia, né? A gente poder passar o que a gente sabe, discutir sobre o que a gente faz e quem sabe, né, inspirar outras pessoas a fazerem também, né? Eu acho que isso é importante e acho que a roda da ciência gira assim, né? Com a inspiração de outras, e a gente vai subindo no ombro do outro, né? Assim que é uma frase famosa, né? E de lá a gente vai cada vez subindo mais, né? Então, eu que agradeço e estou sempre à disposição se vocês precisarem, né? E quiserem conversar mais sobre esses assuntos ou outros que eu saiba ou que eu não saiba também. Se eu não souber, vai ser pior, eu acho, a conversa, mas eu converso. Então, eu estou sempre disponível aí, né, Alan? Continue assim, né? André também, né? André, eu conheço que é orientado do Luiz lá. Continuem assim, né? Divulgando a ciência, essas conversas. Acho que é muito importante. Essas coisas são importantes para as pessoas, né? E elas têm que entrar mais na vida das pessoas. Elas têm que ver que muito do conforto, né, das coisas boas que podem vir da vida vem por causa da ciência, né? Então ela pode parecer complicada, mas ela sempre tem coisas práticas que ajudam, né, na vida da pessoa. E tudo isso surgiu de ciência. Então a pessoa tem que gostar mais da ciência e dar valor. Eu acho que um pouco do nosso país não valorizar tanto porque as pessoas não percebem esse valor, né? Mas quando todo mundo perceber mais o valor da ciência, acho que a tendência é que se valorize e aí vai ficar tudo cada vez melhor, na minha opinião, eu acho. A ciência pode ser complicada, mas ela faz a vida da gente ficar mais fácil, né? Exatamente. Ela simplifica a nossa vida. Então, Bruno, para encerrar, saiba que o Brightcast ele é o seu palco sempre que você precisar de passar alguma informação, alguma coisa interessante que você quiser passar para o público, saiba que você pode contar com a gente para ser um meio para a comunicação facilitada com a sociedade. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um Brightcast.
Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter ouvido até o final. E nos vemos na próxima edição. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!